começando mais um Pode Contabilizar e hoje eu estou aqui com o Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Prazer, meu caro. Satisfação ter você aqui. E hoje a gente vai conhecer a história do Hugo, da Contize, sócio proprietário da Contize. E você vai entender como que o empresário se torna empreendedor. A gente vai conhecer um pouquinho quais são as fases de ser empreendedor e entender como que o Hugo fez para virar a chave para se tornar empreendedor. Então hoje a gente vai conhecer a história desse companheiro, amigo, né, colega, amigo, né, e a gente vai matar uma curiosidade. Por pouco a gente não virou sócio, né, nessa jornada. Teve uma época das nossas vidas que a gente teve a oportunidade de se associar e aí você vai conhecer, além dessa história de empreendedorismo, vai conhecer um pouquinho aqui do nosso relacionamento, da nossa convivência, um pouquinho da nossa jornada, tá bom? Hugo, eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, gratidão por você estar aqui, dedicado seu tempo para estar aqui com a gente poder divulgar essa história aí para inspirar outros contadores também. Perfeito. Bem, meu nome é Hugo, eu sou sócio da Contize Gestão Contábil. A empresa da gente tem 6 anos de constituição e começou muito por uma vontade de conseguir expandir tudo que a gente vinha aprendendo no meio do caminho e tentar sair um pouquinho do padrão do mercado, né? Então, a gente, antes, de forma paralela, eu já tive outros negócios, trabalhava nessa parte de venda ali, de eletrônicos, de roupa, e nunca precisei chegar ao ponto de ter um auxílio contábil, mas sentia que era muito distante de entender para uma pessoa normal, né? Para aquele micro, pequeno empreendedor. E sempre gostei de trabalhar com investimento, sempre tive curiosidade para isso, e aí no que foi amadurecendo a ideia, tive a tentativa com outro amigo, mas tinha um perfil muito parecido com o meu, que era puramente comercial, então os dois queriam muito vender e pouco da parte operacional, e acabou não dando muito certo, mas serviu para a experiência, e foi o acaso que permitiu abrir a Contize, porque eu marquei um evento com a possível sócia da vez, que seria a minha sócia hoje, no caso, e aí para esse evento ela acabou faltando, e eu estava só no evento, e porventura encontrei o Yuri, que era meu colega há um tempo, mas a gente não tinha esse elo todo. E meio no coffee break lá, conversando com as pessoas, começou a vir a ideia, pouco tempo depois acabou se materializando. Que bacana. Só para vocês entenderem um pouquinho, o Yuri é sócio do Hugo, Exato. Da Contize. E o Yuri já teve a oportunidade de fazer podcast aqui com a gente. E a gente tem sempre a oportunidade aqui de conhecer a transformação. Eu costumo dizer que existe um pico de melhoria, que é quando você estimula alguém. Existe um tipo de transformação que você passa. Sim. E essa transformação é sem volta. Quando foi esse momento? Você consegue contar pra gente aqui quando foi que você decidiu de fato empreender? Onde é que você estava? E o que foi que aconteceu ali que foi a virada de chave? Ótima pergunta. Acho que quando realmente teve essa virada de chave, eu sempre gostei de ter várias formas de renda. Assim, sempre tive esse perfil desde os 19 anos ali. Nunca gostei de depender muito de salário. Mas acabava ficando muito na teoria isso e trabalhei por muito tempo em outras empresas. E aí, quando a Contize começou, a gente, graças a Deus, começou a conquistar alguns clientes de forma até rápida. O Yuri, primeiramente, saiu da empresa que trabalhava e ficou de frente à empresa, e eu ainda ficava nesse meio termo. Até que eu decidi fazer um intercâmbio, e lá eu percebi que dava para eu começar vários caminhos novos e não precisava me prender muito ao histórico. E aí, porventura, o escritório também foi crescendo aos poucos, mas ali a gente ainda tinha poucos clientes, não chegava nem a 20 mais ou menos. E todo esse caminho eu me dividia entre a empresa que eu trabalhava e marcar reunião de 5, 6 da manhã, na hora do almoço ou à noite. Até que chegou um dia que meu chefe basicamente já sabia, né, que eu tinha escritório, e por estar estudando para isso... Também você estava em dois projetos ao mesmo tempo, concomitante. Exato. Eu basicamente fundei a Contize, trabalhando no computador aqui, meu chefe atrás de mim. Passei acho que uns meses ali trabalhando com a planilha de Excel ali diminuída, para não ficar muito a bandeira, até que chegou um momento que eu estava trocando ideia com ele de pau a pau. Então ele viu que era melhor ter um aliado do que uma pessoa que, não vou tirar. E nunca deixei minhas demandas da empresa também. Às vezes há no mesmo espaço de trabalho a oportunidade de você também virar sócio do local que você está, né? Sim. Rolou um pouco disso? Não, porque eu trabalhei assim a maior parte do tempo em área de combustível, né, usineiro, então já é um bloco mais fechado. Então era outro segmento. Exato, eu trabalhava na área fiscal dessas empresas, eram empresas de grande porte, só que até você chegar numa questão de diretoria é muito tempo.
E me atinou também muitos processos que eu participava, só que eu não via o dinheiro. A exemplo, a gente tinha ideias no setor e tentava jogar para a diretoria a aprovação, mas sempre era meio que intermediada por advogados ou pessoas externas, que aí pegavam um bônus disso e a gente era só mão de obra. E eu comecei a ver que tipo, eu consigo fazer isso, não preciso estar entregando de bandeira o tempo todo. E aí, voltando ao ponto que você perguntou, até um momento que eu tive uma reunião junto com o Yuri, num cliente que gostou muito da nossa proposta, e era uma proposta só, e a gente acabou fechando 2 ou 3 clientes na época, não lembro. E aí eu já estava na agonia, olhando a hora para voltar para o escritório, e deu um estalo que fez, poxa, acho que não precisa mais não, acho que é o momento. E aí a gente foi almoçar com calma, lembro que a gente até tomou uma lapadinha ali para comemorar. E quando eu voltei para o escritório, eu chamei meu chefe, porque assim, a situação não estava desagradável, mas eu não gostava de estar meio que escorando, né, numa oportunidade ali. E era no meio de pandemia também. Então eu chamei meu chefe numa sala, disse abertamente que estava numa reunião, que acabei fechando um cliente que nem imaginava fechar um cliente naquele momento. E ele disse, cara, sendo bem sincero, a gente está numa pandemia, sabe que as coisas não estão fáceis. Ele tinha, na época, acho que uns 50 e poucos anos. Mas ele disse uma frase que eu nunca mais esqueço. O que você está fazendo agora, eu pensei muito fazer há 20 anos atrás. E se eu não visse em você a capacidade de fazer isso dar certo, eu, como pessoa mais velha, iria dizer, cara, não perde o que você tem aqui. Mas hoje o que você está fazendo é meio que em resposta a muitas pessoas que estão aqui há anos e tentaram fazer isso. Aí aquilo ali para mim tirou um peso das costas, que eu achava que ia ficar uma situação complicada. Falei com o RH, pedi demissão e aí o resto é história. Só faltava essa empresa virar cliente de vocês, né? Então, acho que vocês prospectaram depois, por né? muitos anos, mas uns 3 anos, o nosso maior cliente foi a indicação dessa empresa. Dessa empresa. Entendeu? Hoje a gente Que não bacana. Só tem um cliente, hoje o advogado dessa empresa é um cliente nosso. Que bacana. Hoje vieram outras empresas, mas assim, foi um ponto marcante para mim porque eu tentei sempre me mostrar lá dentro, e óbvio que a empresa sempre deu oportunidade, mas dentro de uma hierarquia mais difícil. E aí quando eu saí, eu vi um tratamento de igual para igual, entendeu? Quando eles confiaram em mim, empresas maiores, empresas de São Paulo, já fiz serviços com eles também, eu, enfim, tive aquele reconhecimento que eu tanto busquei lá dentro, entendeu? Que bacana, isso é muito importante. Esse primeiro salto deu coragem para que vocês pudessem montar um negócio junto e empreender. A gente sabe que a jornada do empreendedor, ela não é fácil. Aproximadamente 83% das empresas, elas quebram nos primeiros 3 anos. Quebram porque falta gestão de contabilidade, gestão financeira, não entende de recrutamento, não entende de formar liderança, não entende de RH. Exato. E vocês estão no mercado já há algum tempo. 6 né? anos. 6 anos. Então vocês romperam, inclusive, uma outra classe, que é dos 5 anos. Né? Se 83 não chega nos primeiros 3 anos, para chegar em 5 é um percentual muito menor. É praticamente irrisório. Então vocês... primeiramente estão de parabéns, né? Porque estão empreendendo no mercado, estão ajudando a economia, estão ajudando as pessoas, estão transbordando, né? Dando emprego, né? E movimentando a economia, assim como os outros contadores e empresários que estão nos assistindo aqui, que também vão criar coragem a partir da sua história para abrirem os seus primeiros negócios. Agora, o que mais pesou nos primeiros 3 anos? O empresário está aqui, o futuro empresário está aqui nos assistindo. Ele quer saber, eu vou deixar o meu emprego, eu vou deixar de ganhar o meu salário e vou partir para empreender. Na história do Hugo, o Hugo saiu já praticamente com um cliente. Sim. Né? Então, como que foi esses primeiros 3 anos, os desafios dos primeiros 3 anos que você enfrentou, para que quem está nos assistindo aqui, de repente, possa entender que talvez não é esse bicho-papão todo? Bem, eu acho que assim... Estruturar a empresa, estruturar Sim. TI, estruturar sistema, a contratar parte que pessoas, ninguém vende, né? A parte que ninguém fala em vídeo, montar né? processo. Como é que foi isso aí? Cara, assim, eu acho que... Do zero, né? Do zero. Eu acho que tanto você pode falar até mais que a gente. Há 5 anos atrás, abrir um negócio era tão desafiador como antes, como hoje, né? Mas... Aqui você fica à vontade, pode tomar um café, uma água, fica à vontade aqui. Mas assim, hoje eu sinto que as pessoas tentam replicar muito formato já feito. Então, tenho certeza que quando você começou, você foi tendo que errar para poder aprender e 2010, chegar onde está hoje. Pois 2010. Você foi até o erro e você entendeu, e aí você tomou a alternativa que o Carlos queria para aquele momento. Você não precisou, tem esse erro, eu não vou arriscar, eu vou comprar um curso e vou replicar o que o curso diz e vou esperar ter o mesmo resultado de quem vende o curso. Então, assim, a originalidade que a gente sempre teve desde o começo, eu acho que ajudou muito. O segundo ponto foi uma cumplicidade e uma transparência juntamente com o meu sócio.
porque a gente brincava assim nas madrugadas que a gente ficava trabalhando, que assim, cara, quando, vamos supor, tem uma demissão indesejável, ou então algum processo que não dava certo. Os primeiros 3 anos tem muito disso, de trabalhar até depois, até as 10, até um pouquinho mais, né? Na primeira história que eu falei que eu trabalhava numa empresa, o rito ali até uns 2 anos e pouco foi ficar na empresa até 6 e ir pro escritório ficar até meia-noite, entendeu? E muitas vezes eu ia de 5 da manhã para fechar algum processo ou reunião e depois ia para a empresa. E essa parte não tá em vídeo, não tá em holofote. Não aparece mas foi nenhum. a parte que deu a base, entendeu? Acho que também pensar como empreendedor, não digo nem como empresário, mas como empreendedor, antes de ter a empresa, você viu muito. Então a gente já era, eu particularmente, eu já tinha um perfil que eu não gostava de depender de salário, e então quando eu recebi o salário eu entendi que cheque especial não fazia parte disso. Eu sempre gostei do perfil de, essa parte de investimento aí, só pode quem tem 1 milhão ou pode quem tem menos. Então sempre fui curioso para isso. Demais assuntos, por mais que eu tivesse uma base na família que era avessa ao ramo do empreendedorismo. Eu lembro que minha mãe, quando eu terminei a pós-graduação, acho que eu tinha 30 clientes mais ou menos, eu lembro até hoje que ela falou uma frase, disse: "Ô meu filho, não tá bom já não", entendeu? E assim, eu tive maturidade de entender que ela não queria meu mal, mas ela queria a segurança. E por muito tempo a segurança para a sociedade foi, ou faz um concurso, ou trabalha naquela empresa ali por 20 anos, que não é ruim. Eu assim, discuto muito com quem hoje vende só que tem que ser empresário. Não tem, né? Todo mundo que tem perfil para isso. Mas, assim, nos primeiros 3 anos, voltando ao que você perguntou, acho que a maior dificuldade foi a parte de gestão de pessoas. Com relação à parte de gestão financeira, eu não vi que a gente não teve muita dificuldade, sendo bem sério. A gente sempre foi muito pé no chão, e por mais que a sociedade tenha muitos problemas, a gente é totalmente diferente, é água e fogo para todo mundo que conhece, mas isso sempre tem um encaixe bacana. Mas eu acho que a parte de processos e pessoas foi a parte mais desafiadora nos primeiros 3 anos e acho que até hoje, sabe? Porque as duas asas do avião, né? Um lado é pessoas, outro lado é processo. Então, equalizar tudo isso foi o mais desafiador. Foi e é. Porque, assim, processos, você tem que ter a humildade de entender que sempre dá para melhorar. E quando você começa, você quer replicar o que você já fazia antes. Então, às vezes, você nem percebe quando está errando. Então, por exemplo, quando eu era funcionário, eu achava que o RH só servia para se foi demitido, se foi contratado, acabou. Depois que você entende que gestão de time, gestão de clima, um plano de cargos e carreiras bem evidente para o seu time, e entender que aquele funcionário que é muito bom, ele não tem que ser sobrecarregado porque ele trabalha com muito ruim, é a base lá do nosso escritório. Então, a gente aproveita muito quem tem um bom desempenho, e a frase clichê, né? A gente corrige rápido, entendeu? E quando vai fazer a contratação, mais devagar para ser mais assertivo. E quanto a processos, porque tudo está mudando, né? A gente tem reforma tributária vindo aí. Antigamente, escritório de contabilidade era tudo no papel. Hoje, se você não tiver um escritório que tem pelo menos um BPO, que tem pelo menos a parte de regularização, de benefícios fiscais, e é sair da caixinha isso, você não vai muito longe, entendeu? Fazer parcerias assertivas com, seja advogado, seja com... Vai desde a ponta ali com o despachante até o motoboy que lhe ajuda no dia a dia. Então acho que essa conexão de pessoas ajudou muita gente, mas é bem claro que processos e pessoas, hoje eu acho que para sempre vai ser um desafio que vai sendo facilitado com o tempo, mas é importante ter dar uma importância devida a isso, porque se negligenciar ou pessoas ou processos, é complicado para o negócio. Você que quer montar um negócio de contabilidade, perceba, você vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer tudo. Vai chegar um momento que você vai estar ali com 30 clientes e você vai precisar contratar. Você precisa de alguém para lhe ajudar. Se você quiser passar para o próximo nível, o exemplo de Hugo aqui, você precisa ter pessoas para lhe auxiliar. Você precisa jogar na área estratégica do seu negócio. Você precisa ter pessoas, você depois precisa nomear um líder para cuidar dessas pessoas abaixo de você. Quando você não tiver na empresa, ou prospectando, captando cliente, esse líder ele vai ser ali um corresponsável, né, elegido por você, elegido pelo time, para cuidar ali do seu negócio. E você precisa de processos, porque se você não desenhar os processos eles ditam muito como que a padronização do trabalho, como que a velocidade e a entrega do trabalho vai ser feita. Quando você não planeja, você já está planejando falhar alguma coisa. Então, ou você planeja o processo do seu negócio, ou você já está planejando falhar o seu negócio. E ainda complemento com buscar pessoas melhores que você, sabe? No começo, quando você pergunta até 3 anos, você tem um fluxo, geralmente, de contratar pessoas para você puxar a mão e norteá-las. Quando passa de 3 anos, ou 4 anos, que seja, você tem que entender que você agora está no jogo de trabalhar com pessoas melhores que você. Porque se você for o melhor da mesa, não vai fazer muito sentido. Então hoje eu fico muito feliz com reuniões que eu participo,
com quem era estagiário e hoje está em crescimento contínuo lá, que ele fala e eu só aprovo, porque eu sei que ele tem mais dominância do assunto, ali específico, do que eu, mas não começou desse jeito. Então é o que eu replico muito lá, ninguém lá no escritório é maior que o setor, e nenhum setor é maior que a Contize, nem os sócios, entendeu? E foi uma coisa que a gente sempre buscou. Antes era muito meu nome, ou o nome de Yuri, para indicação de clientes. A gente sempre quis que, o cara que tem que vir, a mulher que tem que vir, independente, tem que vir pela Contize. Porque enquanto vir por pessoa, quando essa pessoa não tiver, a gente quebra o vínculo, entendeu? Então, essa parte de pessoas assim, hoje é o que a gente mais valoriza e mais foca. Então, você não precisa, por exemplo, contratar no começo uma pessoa de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil reais. Você pode contratar um estagiário, desde que você tenha a seguinte premissa, como crença e filosofia, que você precisa treinar e multiplicar o seu talento daquela pessoa para que aquela pessoa possa desenvolver. Exato. Então, se você acha que a gente começou com um time de 3 mil, um time de 4 mil, de 5 mil reais por mês, a gente nem tinha condição, né? Eu acho que a gente começou até praticamente quase pro bono, na verdade. Porque quando a gente iniciou, primeiro que a gente não tem estrutura, né? Então, quando você convida uma pessoa para trabalhar, ela já olha e, rapaz, não sei se isso aqui vai dar em alguma coisa não, mas assim, foi Deus mesmo, foi destino. Um dos primeiros funcionários nossos é o que está até hoje. E foi uma oportunidade que ele pediu, porque não estava num momento tão bacana. E a gente, assim, trouxe ele por sentir que ia dar, sabe? Assim, eu digo sempre a ele, quem era ela quando começou é irreconhecível como está hoje. Desde o olhar, desde a atitude em sala, desde a aura mesmo, entendeu? A confiança que ele começou a ter. Só que não foi fácil. Saiu de um escritóriozinho num bairro mais simples, que não tinha nem estrutura de banheiro direito, entendeu? Foi mudando. Hoje a gente, em 6 anos, a gente está na 6ª reforma, entendeu? A gente está na 6ª mudança do local. Graças a Deus sempre por crescimento. Mas é como você falou, não precisa começar no lúdico, não precisa de um Steve Jobs no começo. É mais quem quer do que quem sabe, na verdade. Porque quem sabe, se não tiver o propósito, vai te deixar na mão na primeira dificuldade. Agora, quem quer, ou vai virar sócio, ou cresce com cargo de gestão na empresa, e o resto, só Deus permite mesmo. Quando a gente começa a estruturar o nosso negócio, a gente vai passando de fase. E a gente percebe que chega um momento que a gente precisa mudar. Mudar tecnologia, mudar pessoas, mudar estrutura. Então chega um momento que é crucial e é necessário, né? Eu costumo dizer que quando você muda a estrutura, é mesmo que mudar de local, de ambiente. Porque você está num ambiente, começou num ambiente, vai para outro ambiente, e eu costumo dizer que mudou o ambiente, você está dando mais um salto, significa que você está dando um salto de melhoria para o seu negócio. Perfeito. Ninguém quer mudar de um ambiente para um ambiente menor, né, para perder. As pessoas querem um ambiente melhor, digamos assim. Eu digo nem maior, digo melhor, para que elas possam continuar progredindo e prosperando. Quando você muda essa ambiência faz com que você desenvolva ali o conhecimento e a habilidade de conhecer outras pessoas, conhecendo outras pessoas, você começa a ter novas ideias, essas ideias vão dando ações diferentes, isso vai trazendo novos resultados para o negócio. Quando foi que, por exemplo, você que está de mudança agora, né? Quando foi que deu esse estalo para vocês? A gente chegou no nível que não dá mais, né? A gente não tem mais espaço, a gente precisa dar um acabamento melhor na entrega do nosso serviço, da solução que é intangível, com a estrutura melhor, né? Quando foi que vocês... O que é que foi que fez que vocês dessem essa virada de chave, né? Porque vocês já têm clientes, vocês têm receita, né? Vocês já podiam ter feito isso há 2 anos atrás. Perfeito. Vocês já estavam nas condições de fazer. Mas o que é que foi crucial para vocês mudarem isso aqui agora? Assim, eu acho que é como você falou, essa questão do ambiente muda tudo, né? Então é a mesma coisa de você mudar de bairro. Quando você mora num bairro mais simples por muito tempo, você tem algumas convicções. Quando você vai para um bairro melhor, é impossível você não absorver o que as pessoas que moram naquele bairro pensam e refletem. Então, quando a gente pensou nessa questão, desde todas as mudanças, era por entender que no começo você vai contratar e vai conseguir um cliente e um funcionário de um nível. E depois você vai contratar um cliente, um funcionário de um outro nível. E tudo isso pede uma estrutura e um ambiente melhor. Então, assim como você que tem empresa e quando está crescendo, a gente quer mudar de carro, quer mudar de casa, quer mudar de uma roupa melhor e por aí vai, essa estrutura é a base do nosso time.
Então, a gente começou a notar primeiro quando precisou contratar mais gente. Então, antes de começar aqui a conversa, você deu um tour na empresa e mostrou que tem áreas operacionais e tem áreas para conveniência. E todo mundo tem que pensar nisso, ninguém aqui é robô. Então, quando a gente viu que estava um pouco limitado nisso, foi o primeiro estalo. O segundo foi para algumas empresas maiores, quando vinham conhecer a nossa estrutura. É boa, entendeu? Não vejo perder em muita coisa para outras empresas, mas a gente sabia que tinha como melhorar. Então, quando começa a pegar empresas de um porte maior, que o cartão de visita fala mais, às vezes, do que a sua própria experiência, você começa a entender que, tipo, acho que agora a gente já tem uma estrutura que a gente precisa dar uma melhorada. E terceiro, cara, foi para a equipe, uma forma de gratidão para a equipe também, entendeu? Hoje a gente só está onde está pela equipe que a gente tem, pelo time que a gente tem. Assim, é absurdo o crescimento de alguns ali, tanto que a gente hoje tem 15 pessoas, mais ou menos, e a maioria de cargos de liderança lá começaram como estagiário ou auxiliar. Então, a gente brinca que as meninas lá, não, porque a gente queria ter uma janela, um janelão para ver a paisagem, porque lá, como é térreo, é meio que fechado, e parecia uma brincadeira, mas aquilo entrou na minha cabeça, a gente conversava com o Yuri, a gente começou a procurar um ambiente, e uma história curiosa, da onde a gente está indo, é que no começo eu disse que trabalhei numa empresa de combustível. E eu trabalho com contabilidade porque há muito tempo não sabia o que fazer. No primeiro ano ia ser médico, no segundo engenheiro, e aí decidi ser contador porque minha mãe tinha um contador na empresa que trabalhava e falava muito bem. Eu disse, poxa, acho que consigo ganhar dinheiro fácil com isso daí. E aí fui. E ela trabalhou por 30 anos numa empresa de usina ligada à área de combustível, que foi a área onde eu fiz carreira também. E agora a gente está se mudando para o empresarial que ela trabalhou por 30 anos, que era nessa empresa de usina, que inclusive já deu muitas oportunidades para a gente, entendeu? Então, assim, tudo encaixou. Acho que nem é só ver o momento de melhorar a estrutura e faltar orçamento, nem só ter orçamento e mudar de estrutura sem... Acho que é uma conciliação de ambos, entendeu? A avaliação de orçamento é uma avaliação de prós e ônus que você vai ter, e logística. Tendo isso, foi o que a gente teve, foi o que permitiu a mudança, e se Deus quiser, mês que vem a gente inicia lá. Que bacana, muito bom. Fico muito feliz com o sucesso de vocês. Acompanho, inclusive, vocês desde o começo, obrigado, né? Obrigado. A jornada da Contize. E deixa eu falar um outro assunto que é importante. Para quem está começando agora ou começa sozinho, né? Tem a possibilidade de não continuar sozinho. Né? No meio do caminho, eu que acompanho a história de vocês, eu vi que vocês começaram já com uma sociedade, né? Você começou, na verdade, o projeto começou quando você trabalhava. Isso. E depois surgiu a oportunidade de você conhecer um sócio, né? E aí esse sócio veio e vocês aceleraram o projeto, exato, digamos assim. Mas para quem está começando agora, qual é o melhor momento para chamar uma pessoa? É necessário começar com uma pessoa, com duas? Ou dá para seguir sozinho no começo da jornada? Ou você já recomenda para quem está começando se aliar, se juntar ou formar alguma parceria? Eu acho assim que sociedade, alguns não vão concordar, mas talvez você concorde, é tão importante quanto ou até mais do que casamento, entendeu? E você precisa entender que, pelo menos ao meu ver, só vale a pena se a pessoa tiver algo que você não tem. Mais do mesmo não vejo necessidade. Então, assim, pode ser um fator de aceleração, como você falou, ou pode ser a ruína. Como a gente tem escritório, sabe que diversas vezes a gente faz muito distrato por conta de sociedades que não deram certo. Um sócio pode fazer com que a engrenagem rode mais muito lenta, mais rápido ou mais rápido, ou travar de vez. Então, assim, se eu fosse começar hoje, por exemplo, eu avaliaria o que é que eu não consigo fazer só. Entendeu? E se eu visse que para o início, as ferramentas que eu tenho, eu já conseguiria iniciar, eu não recorreria a sócio, entendeu? Sendo bem claro. Porém, se nesse meio do caminho, ou no início do caminho, eu achasse uma pessoa que tivesse o brilho no olhar que eu tenho para esse negócio, ou tivesse ferramentas que eu não tenho, eu não vejo para que não. Agora, uma regra que a gente tem clara lá é que precisa ser o principal negócio dos dois. Eu já participei de outras sociedades, a gente trabalha com muitos clientes que tem isso. E assim, não, vamos fazer um lance comigo, um projeto comigo, mas vai ser 10% da minha atenção e 15% da tua, não passa nem de um ano, entendeu? Então assim, acho que clareza no negócio, se você for chamar, independente de quem seja, traga por habilidades e por skills que essa pessoa tenha, não traga por amizade ou porque vocês estavam conversando no bar e pintou uma ideia, entendeu? Faça um teste, uma maturação da ideia. E se realmente a outra pessoa tiver o que você não tem, ou se você sente que tem uma certa limitação em algumas ferramentas para o negócio que a pessoa pode agregar, bacana. Se não, eu acho que não é algo a se pensar, mas tem que botar no papel. Entendeu? Vamos falar agora de tecnologia. Digamos que vocês começaram com uma gestão financeira inicial,
em um formato, né? Eu costumo dizer que eu comecei no Excel, na minha gestão financeira, eu tenho uma planilha do Excel para controlar a minha gestão financeira, e com o tempo foi chegando tecnologia. Na época, inclusive, em 2010, não tinha essas tecnologias. A partir de 2016, alguns investidores estrangeiros começaram a investir em tecnologia no Brasil, né? E aí botaram a OMIE, botaram a Conta Azul, botaram a Nibo, botaram softwares de contabilidade, também começaram a investir em gestão financeira, e esse boom foi aumentando, né? A tecnologia hoje é de livre acesso, para que a gente possa começar já hoje numa diferenciação de mercado em relação à gestão financeira. Como é que foi o começo de vocês? Vocês já chegaram contratando tecnologia ou vocês tinham um controle? Né? Como que isso foi evoluindo? A pessoa que está lá na gestão financeira de vocês hoje, lá no começo, eu costumo dizer que aqui, a pessoa que estava na nossa gestão financeira, só passaram 4 pessoas na minha gestão financeira em 13 anos. E a pessoa que estava lá, quando eu faturava 10, 20, 30 mil reais, não é a mesma mentalidade da pessoa que eu estou faturando hoje. Então, como é que foi essa jornada de lá até agora? Assim, no começo eu não gostava de largar o osso, não. Então essa história da planilha foi o nosso roteiro também, mas eu não gostava que ninguém mexesse, não. Eu era bem, entre aspas, psicopata nesse sentido. Então eu era o cara que conciliava cada centavo de investimento, de faturamento, de despesa. Nunca consegui largar. Eu tenho uma planilha desde os 19 anos que eu repliquei para a Contize por muito tempo, porque justamente não via necessidade. E aí eu comecei a ver necessidade quando precisava conciliar a parte de pagamentos e não tinha tempo porque estava com muita reunião ou qualquer outro processo. E aí a gente trouxe uma pessoa para iniciar, e concordo totalmente com você. Era uma quando o faturamento era X e era outra quando o faturamento é Y. A nível de ferramentas, eu nunca fui o expert disso. O Yuri até tem mais sapiência nessa questão. Então, no começo ele foi procurando, fazendo parcerias, já tinha um histórico de escritório grande, né? Então já tinha uma maior noção. Mas a grande jogada foi do próprio time, assim, sabe? Como o BPO cresceu muito lá no escritório, a gente internamente começou a replicar o que o setor fazia para a Contize. Então, sistemas que facilitaram mais, lá o pessoal não tem muito desse tipo, começou com um sistema, vai morrer com esse. Então, cada 6 meses fazem uma remodelagem lá dos sistemas que a gente usa. A pessoa que a gente está hoje tem mais ou menos, acho que 1 ano e pouco lá com a gente, e destrinchou muita coisa do financeiro. Não era um perfil de financeiro, era um perfil que foi contratado por administrativo, mas começou a mostrar muita desenvoltura para alguns processos. A gente veio trazer o teste e hoje está rodando muito bem, sabe? Mas é como você falou, a gente começou no preto e no branco, era planilha, papel, e às vezes a planilha corrompia e tem que ver como é que fazia. E vocês mesmo cuidavam, E né? a gente mesmo cuidava. Acho que até os 4 anos, mais ou menos, ali 3 anos e meio, eu que fazia toda a parte de gestão, depois a gente se dividia em contas a pagar e contas a receber. E aí quando começou a coisa tipo, poxa, hoje a gente já tem uma forma sólida que dá para colocar alguém para operar, porque a gente não tem. Lembra até uma conversa que a gente teve que você falou que o empresário tem que ter cautela no segurar o mouse. Se está segurando o mouse o dia todo, está trabalhando demais e deixando de ganhar dinheiro. Então a gente teve essa noção de time, e aí foi quando colocou essa pessoa. Mesmo assim ainda fiquei muito em cima, e depois que eu vi ela trazer resultados que eu não conseguia trazer, fiz pronto, agora tá bacana, dá pra gente seguir desse jeito. É natural. Quando eu também deixei, né, de cuidado financeiro, que eu também cuidei, eu comecei sozinho. Eu era uma pessoa para cuidar de todas as áreas. Então eu comecei sozinho mesmo. Então eu tinha que cuidar de todas as áreas. Eu nem posso dizer, né, que eu não passei por todas as áreas, que eu passei por todas as áreas, que eu tinha que viver todas as áreas. Exato. Quando a pessoa que chegou no financeiro, para que eu pudesse delegar, eu também tive esse frio na barriga. Né? Esse mergulho foi dado por mim também. Fazer melhor igual a mim, né? E passa outros sentimentos, né? Porque assim, passa o sentimento que a pessoa pode esquecer de fazer uma cobrança, esquecer de fazer um recebível, esquecer de lançar alguma coisa no banco e a gente ter um juros e uma multa, né? Tem o risco, né, de você saber quem é a pessoa que está ali, para a geração de confiança. Então todo esse frio passou na minha barriga também. Só que não, assim, ó, nunca vai ser fácil fazer pivotar e você indo cada vez mais para a área estratégica. Nunca vai ser fácil. Difícil é só para quem não quer começar. Exato. E depois vira simples, porque você já viu que a pessoa está ali, viu que é uma profissão, gerou a confiança, o processo andou. Você pergunta por que eu demorei tanto, né?
para fazer isso, né? Exato. Por que eu demorei tanto para fazer isso? Então, esse frio é comum, né? Todos nós que começamos do zero de baixo, que eu entendo que eu também não herdei um escritório de contabilidade, você também não herdou, né? Tem gente que herda, né? Apesar de que eu poderia ter herdado, porque meu avô era contador, tinha um negócio contábil, meu pai é contador, teve um negócio contábil, e eu nem herdei os clientes do meu avô, nem o do meu pai. O Brasil ele tem 500 anos. Nos primeiros 100 anos a gente só foi usufruído, né? Usurpado, digamos assim, pela colônia portuguesa e outros países. Na geração do ano 100 para cima, meu avô nasceu, depois veio meu pai, né? Nessa geração, tá vindo eu, agora nessa geração, e minha filha, né? Nessa última geração. Né? Se Deus quiser, eu vou ter mais uns 3 filhos para poder ver se um deles vai pro lado de contabilidade. Senão acabou o ciclo, porque não tem mais nenhum contador na família, só tem eu. Por enquanto, então, né? Por enquanto, se minha filha não for contadora, acabou o ciclo. Então eu tenho que fabricar mais filhos para ter mais chance, né, de alguém virar contador. Totalmente, porque se ela não virar, acabou o ciclo. Eu vou ter que herdar ou vender, né? Vou fazer o processo de dar para alguém ou vender para alguém. CPF, né? Eu dar continuidade com outro CPF. Mas eu acho exatamente. que isso não é mais, como você falou aí, exatamente. O Brasil tem 500 anos e acho que até um certo tempo replicou-se muito o padrão. Hoje, quem tem escritório é totalmente diferente de quem tinha escritório há 5 anos, que é totalmente diferente de quem tem escritório há 10 anos. Eu lembro que meu primeiro emprego de carteira assinada foi no escritório de contabilidade, foi o único que eu trabalhei. E eu cheguei para uma entrevista de estágio e o rapaz gostou muito de mim, anunciou na época, e eu acabei sendo contratado. E no outro dia eu fui na Cia do Terno, lá no Shopping Boa Vista, comprei umas 3 camisas sociais com a bolsa de estágio que eu tinha, já cheguei empolgado no escritório, e aí aquela questão de processos, né? Como não tinha processo claro, eu acabei sendo um faz-tudo. E não faz tudo dentro de setores da contabilidade, não faz tudo dentro de tudo. Então, eu fazia parte de nota, fazia parte do lançamento, era motoboy de ônibus, porque tinha que levar os papéis lá, os envelopes lá no começo, andava pra caramba lá, chegava suado no cliente. E isso para mim era contabilidade na época, tanto que eu desisti de trabalhar em escritório, fui para o ramo fui para o Sebrae por um tempo e ali eu me encantei por concurso, que eu vi, o pessoal não trabalha tanto como eu imaginava que não, porque era horário reduzido, aquela coisa, e depois fui para o mundo de auditoria. E no mundo de auditoria me encantei demais no começo, porque poxa, eu tinha 20 anos, comecei meu primeiro mês já era viajando de avião, indo para hotel, indo para reunião e tudo mais, e depois eu entendi que não era tão simples assim não, porque eu não conseguia ter agenda com nada, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Daquela época que era escritório, para hoje você vê como mudou. Então eu acho que até nessa brincadeira da sua filha, do filho, alguma coisa do tipo, quando for um nível de herdar, acho que vai ser totalmente diferente do que é hoje. É como se eu dissesse, quem não gosta de contabilidade hoje, daqui a 20 anos, vai ser outra tratativa, entendeu? Há 20 anos a gente não tinha BPO financeiro, por exemplo. E isso trouxe muita oportunidade para o escritório de contabilidade. Benefícios fiscais de uma forma mais clara, regularização, de certa forma um trabalho mais humanizado. E principalmente a gente cortou papel, né? Então, tinha aquela imagem do contador com a pilha de papel na mesa, e hoje quem gosta de trabalho mais processual, mais solto, a contabilidade permite isso. Então... Já que a gente puxou um bloco interessante de gestão financeira, a gente não pode deixar de fechar com inadimplência, né? Combate à inadimplência. Como é que o contador se defendia há 10 anos atrás? Ele gerava um recibo, gerava uma nota, botava dentro de um envelope e pegava o motoboy e levava até o cliente para receber aquele dinheiro em cheque. Exato. Quando o cliente pagava em dinheiro, o motoboy ia, deixava o dinheiro, depois você mandava ele no banco fazer o depósito, ele já ia direto fazer o depósito. Quando ele mandava em cheque, mandava nominal, né? Porque senão no meio do caminho o cheque poderia ser extraviado, exato, perdido, e você perdia o dinheiro mesmo de fato, porque o cheque já saiu do cliente, né? Ou o dinheiro também. Então, era um processo muito desgastante, muito oneroso, e a logística era terrível. Sem garantia que ia receber, né? Quando chegava lá, o dinheiro não estava. Então, era só deixar o recibo e o envelope e voltar com o envelope vazio. Não tinha o dinheiro. Então, há 10 anos atrás, eu vivenciei, né, essa etapa, e com o passar dos anos, a tecnologia meio que mudou. Engoliu esse processo, né? Hoje a gente recebe por boleto, hoje a gente recebe por Pix, hoje a gente recebe transferência, o DDA, então existem várias formas de você receber. Só que mesmo assim, a inadimplência não morreu nesse período. Então, tem 2 grandes pontos. Como combater a inadimplência e como mostrar o protagonismo do contador, da contadora, frente ao cliente. Mostrar que ele é importante. Como é que vocês trabalham lá esse combate à inadimplência hoje? Bom ponto.
O que eu acho é o seguinte, a gente desde o começo entendeu que a vinda do BPO foi muito por isso, que nenhum cliente é igual a outro. Então, você sabe mais que eu que vai ter cliente que quando você manda uma folha agregou muito valor para ele, porque o foco dele é a parte dos funcionários. Vai ter cliente que quando você manda um balancete, um balanço patrimonial, agradou ele, porque o foco dele é isso. E vai ter cliente que você vai mandar isso tudo e nem e-mail ele abre. Então, quando você não entende o perfil do seu cliente, você está fazendo um trabalho ali, arroz e feijão, e ele tem aquele teu boleto como uma dor. Então, todo dia 15, dia 5, dia 20, dependendo de qual seja o vencimento, é uma coisa que eu me coloco no lugar do cliente. Se amanhã tivesse, o presidente dissesse, a contabilidade não é mais obrigado, não, eu já tirava esse cara, entendeu? Então, a gente começou a melhorar isso, entendendo que o que é que esse cliente realmente quer. Se eu fizer o clichê para ele, mandar as documentações por e-mail, e é um cara que nem abre o e-mail, ele também não vai abrir o boleto, entendeu? Se é um cara que eu mando uma mensagem, ele não respondeu e eu deixo para lá, ele também não vai abrir um boleto. Então a gente criou essa humanização com o atendimento do cliente, onde praticamente a maioria dos colaboradores hoje tem um contato com o cliente, então eles testam desde a oratória na conversa com o cliente, desde a troca de mensagem ali. Esses dias a gente teve reunião lá no escritório e um dos líderes falou que vocês precisam entender que a base da Contize é atendimento. E de verdade é. Independente do nosso portfólio de serviços, o foco é atendimento. E acho que isso ajudou muito, obviamente que não zerou, acho muito difícil um negócio ter zero na adimplência, mas ajudou muito a reduzir, porque hoje o cliente ele vê a importância em ter a gente, não a gente tem que ver a importância que tem ele. Entendeu? Então, quanto mais você melhora seu negócio, se aproxima do seu cliente final, entende seu cliente, você começa a criar uma liga de ele ter um receio de lhe perder, e não vice-versa. Então, essa primeira parte ajudou muito essa questão da inadimplência. E com relação a essa questão de tecnologia e forma de facilitação, é como você falou, a gente trabalha hoje de formas de desconto condicional, então ajuda muito em propostas. Sei que quem está começando hoje tem muita dificuldade em saber precificar e acaba precificando de qualquer jeito para ter o cliente, e muitas vezes você trava seu crescimento porque botou para dentro um cliente por um preço muito baixo e ele suga muito seu tempo. Então hoje questões de desconto condicional, formas de cobrança, um contrato bem feito, alinhados a esse bom atendimento, ajudam muito a reduzir essa parte da inadimplência. Entendeu? Você falou agora uma coisa que a gente leva muito a sério aqui, o contrato de prestação de serviço. Quando você tem um contrato, as regras do jogo estão ali. Eu recebi uma vez, sentando com um colega num evento, um insight poderosíssimo. Ele diz assim, ó, quando o teu cliente não te paga, tu não deixa passar 30 dias, tu bloqueia ele logo. Por quê? Quando tu bloquear, tu só bloqueia a folha inicialmente. A folha dele. A folha dele é assim, no dia de receber o salário, o peão lá, ele não vai receber. E aí ele vai para casa. Quando chega em casa, a mulher tá esperando o leite, o queijo e o pão. E não chega o leite, o queijo e o pão. Esse cara volta furioso no outro dia, porque levou um rela da mulher. Exatamente. Essa é uma história antiga. E aí, quando ele leva esse rela, ele vai lá e procura o patrão. O patrão pressionado diz assim, vou ligar pro meu contador. E quando ele liga pro contador, o contador diz, eu também não recebi. Exatamente. E aí ele vai e paga o contador e libera. Eu levo isso para mim desde 2010 até hoje. Então, assim, quando o cliente ele atrasa o nosso pagamento, lá no nosso contrato está dizendo que o bloqueio é imediato. Então, a gente faz o bloqueio imediato do contrato. Hoje a gente tem uma inadimplência que a gente costumava postergar isso para 2, 3 meses no começo. Né? Então, tinha cliente que eu não botava fé na história da carochinha, e deixava o cliente 1 mês, 2, 3. Ele não bota mais de volta o dinheiro. Uhum. Depois que ele atrasar 3 meses, para ele botar de volta é muito difícil, é muito desafiador para ele. E quando bota, replica sempre, eu espero vencer um para pagar o outro, né? Espera vencer um para pagar o outro, e ele vai levando aquela bola de neve ali até você tomar uma decisão de continuar ou não com ele, ou quando ele se atrapalha mais ainda, que você diz, agora eu não aceito mais. Só que você já aceitou 3 meses, vai aceitar 6, vai aceitar 9. Então, hoje... a gente tem uma mentalidade que é assim, a nossa inadimplência não pode ser mais que 3%. Hoje a gente tem uma inadimplência de menos de 1% nas nossas contas, porque a gente atrasou, a gente bloqueia de imediato. E aí, com o advento da tecnologia, a gente amarrou mais ainda o nosso contrato. Ou seja, a gente negativa o cara em até 5 dias. Ou seja, o cara ele percebe que a gente tá ali para prestar um serviço, tá ali para treinar o time, para pagar salário, para pagar aluguel, para pagar energia. Né? A gente tem uma etapa da gestão financeira, não tá para brincar. A gente tá ali com uma etapa da gestão financeira, educando ele, mostrando que a gente é protagonista, mostrando da importância das informações para que ele possa tomar decisões mais assertivas para o negócio dele. E depois desses 5 dias, a gente ainda espera mais 15. Aí entra com o processo de execução judicial, que é onde a gente executa o cliente.
Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem uma fábrica de execução. A gente trabalha com um volume muito grande de clientes, de serviços extraordinários e de clientes na base que já saíram por conta desse nosso processo, que é assim, não pagou, a gente bloqueia. E o cliente não quer ficar com a gente. Se ele não quer ficar com a gente passa esse cliente... Existem dois tipos de cliente bom e o cliente ruim. O cliente bom é aquele que entende da nossa importância e quer continuar com a gente. E o cliente ruim é aquele que não entende. Né? Ele atrasa, recebe uma cobrança, e depois dessa cobrança ele recebe um apontamento no Serasa e depois ele recebe uma carta extrajudicial e depois uma carta judicial. E ele não entende que essa etapa é uma etapa padrão comum de mercado. Ele acha que a gente tem que ser amigo dele, ele acha que a gente tem que entender o negócio dele, ele acha que a gente tem que ficar sem receber um honorário, mas ele não entende do outro lado. Do outro lado tem pessoas que a gente precisa pagar o salário, a gente precisa capacitar esse time, a gente precisa dar tecnologia, sofisticar o negócio com tecnologia, com infraestrutura, para dar um melhor atendimento. E ele não entende isso. Às vezes até entende e não quer respeitar, né? E assim, a gente percebeu... que entra a falta de protagonismo, né? Exato. E a gente percebeu também que desde o começo, parece que é uma coisa, os clientes que parecem que vão ser muito amigos é os que mais têm a dificuldade a médio e longo prazo. E os clientes que entram sem muito relacionamento, que é o objetivo, eu estou aqui para isso, são os que depois viram amigo. Então, mais uma dica para quem está começando é ter muito cuidado quando você torna a sua base de clientes muito de amizade na frente do processo de fato. Porque se tá amizade na frente, nem ele mesmo bota o negócio dele em primeiro lugar, entendeu? Então a gente já teve muita dificuldade com isso. A gente, quando começou a abrir para a questão de mídia, site e tudo mais, eu lembro que a gente nunca teve um feedback negativo. E o único que a gente teve foi de um cliente que a gente mais ajudou, porque a gente passou a mão na cabeça, porque a gente perdoou questão de prazos que estava deixando vencer. Poxa, a gente fez tudo que você imaginar. E aí, depois de um tempo, quando eu já não estava muito mais deslocado desse cliente, o financeiro identificou que já estava há um tempo atrasado, teve o protesto automático, que é um padrão nosso da maioria dos escritórios, e aí ele, num evento que precisou fazer a nível de crédito, entendeu que estava bloqueado, e aí tentou meio que compensar essa questão, meio que denegrindo nossa imagem. Mas, assim, nunca incomodou isso, assim, é aquela coisa, né, um assovio de crítica para um grito de elogios, né, então isso foi uma coisa que a gente tirou de letra, mas ensinou muito que, assim, o acordado não sai caro, né, então do começo a entender, ó, você pode cobrar tudo de mim, a gente tá aqui para trabalhar, agora a gente precisa de um compromisso. E no começo, quando não tem esse compromisso, já corte logo. Porque se começar a passar... É a mesma coisa que traição em relacionamento. Se perder uma vez, entendeu? Então, é algo que, assim, não vou dizer para você que está 100% alinhado. A gente precisa melhorar ainda em alguns aspectos. Mas a cada ano a gente consegue melhorar isso. É porque quando vai crescendo, né, vão entrando outros clientes, você precisa ter um padrão para não repetir o que já aconteceu antes. Perfeito. Então, a gente tá exatamente isso. Você vai aumentando os processos de segurança e acaba chegando. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a cobrança, eu fazia a cobrança uma vez por semana. Hoje a cobrança é feita todos os dias. A gente tem um horário específico para fazer, porque o volume é grande. Exato. Se eu for fazer por semana, eu perco o time. Tem que automatizar também, né? Chega demais, fica alta demais. Vamos passar para um bloco interessante aqui. Nos últimos 7 anos... Existiu também uma oportunidade muito grande das empresas que trabalham com tecnologia na contabilidade, né, a Sage, a Dominion, Alterdata, Fortes e outras empresas de contabilidade, elas esqueceram por um bom tempo a questão da gestão estratégica dentro do negócio. E de 7 anos para cá, as próprias empresas têm investido em sistemas de tarefas, em sistemas de acompanhar essa parte de gestão. Acabou virando um grande negócio. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a atuar, era o sistema de contabilidade e eu tinha que fazer a gestão de tarefas numa planilha. Eu tinha que controlar isso de alguma forma para poder ver até que ponto o time estava entregando e tal e tudo mais. Né? Até que essas empresas que começaram a sofrer esses investimentos e até começaram a investir, umas sofreram investimentos e outras começaram a investir, começaram a ver negócio nisso aí. Para quem está começando hoje, diferente de quando a gente começou lá atrás, que a gente tinha que se virar nos 30 para poder fazer o nosso próprio controle. Sofrer com suporte, sofrer com um monte de coisa. Tudo, né? O sistema da contabilidade era só para contabilidade, né? Não tinha um gestor de tarefas. Feita a gente tem acessórios, feita tem Gesta, feita tem outras plataformas, CIEG e tudo mais. Então a gente não tinha isso. Para quem está começando hoje, parece ser mais fácil, mas talvez seja mais desafiador, porque não tem capital financeiro para investir, essas empresas não trabalham de graça, né?
Como é que foi a virada de chave de vocês? Conta um pouquinho da virada de chave, como foi lá o comecinho e em que ponto vocês disseram, não, agora a gente tem que investir nisso aqui para chegar nesse ponto de gestão, para que a gente tenha a visão e deixar o negócio mais blindado para não deixar ele vulnerável para multa, para insatisfação do cliente. Rapaz, assim, acho que foi crucial para a gente, no momento certo, entender que alguns eventos realmente eram importantes. Então, primeiro de tudo, a gente passou a adentrar mais eventos, congressos e momentos que tinham outros escritórios, outros empresários com mais tempo de experiência e absorver deles ali as ferramentas que estavam usando. Depois disso, a gente teve a questão de ouvir a equipe. Então, a equipe lá, independente do setor contábil, departamento pessoal, do BPO, sempre foi muito alinhada com essa questão de sistemas. Então, no começo era como você falou, a gente tem um sistema propriamente para contabilidade, que às vezes eu perdi um turno com um colaborador lá, uma equipe, porque o suporte estava mexendo na tela, ou porque estava fora do ar, ou porque deu um erro que não estava conseguindo resolver. E aí a gente começou a trocar sobre o erro, não era muito para vamos melhorar, não, era tipo, tem que corrigir. E aí trocava, às vezes focava nesse erro, aí trocava o erro X pelo erro Y, porque não filtrava, não fazia o levantamento correto. Até que, obviamente, quando o orçamento começa a melhorar e suas opções começam a melhorar também, a gente começou a ficar mais assertivo e hoje a gente tem uma estrutura de sistemas bem bacana. Então, a base hoje de estratégia é o que é que hoje eu faço com a mão que eu posso otimizar e um robô fazer. Então, vai ter da parte de um CIEG, por exemplo, para a parte de nota fiscal. Hoje a gente utiliza o domínio para a parte de contabilidade interna. Então, a gente tem a questão do Conta Azul para a parte financeira. A gente conheceu o Nibo também, que é um sistema muito bom. Então, assim, eu acho que essa parte de sistema é algo que você não precisa ficar refém, você tem que usar ele a seu favor. Muitas vezes a gente se adapta a um sistema e só porque está adaptado não quer mudar. E aí não percebe que você pode ganhar custo, entendeu, na mudança e uma otimização absurda. Então, esse ano, por exemplo, a gente começou com novos sistemas que ajudou muito, desde a parte de processos, o Trello ali, que é muito conhecido para quem está começando, a gente adentrou no Notion, então a troca com clientes também, quando você começa a pegar empresas maiores, conhece diretor financeiro, conhece pessoal estratégico do cliente, você começa a absorver alguns formatos também. Então hoje, cara, desde do primeiro oi que o cliente dá lá, já tem a parte dele elencado num CRM, depois de um perfil de negociação, depois de um perfil de um feedback trimestral, das pendências mais urgentes, pautas de reunião, entendeu? Tudo isso só conseguiu com o sistema. Assim, eu acordo antes do WhatsApp, eu vejo logo o sistema para entender a parte de agenda, a parte de horários, demandas mais urgentes, entendeu? Então, assim, acho que de top 3 coisas aí para quem está começando e quem já tem um certo tempo, essa parte de tecnologia tem que estar... ChatGPT hoje em dia ajuda muito também, todo mundo sabe, né? Então tem que estar bem alinhado, senão você perde lugar ali e acabam passando na frente. Fantástico. Vamos passar para um bloco agora interessante, que eu acho que é número 1 dentro das empresas. É impossível você construir um negócio esquecendo o número 1. Número 1 é vendas. Exato. Então, todo negócio precisa ter vendas para ele poder se manter. Me conta um pouquinho aí como é que foi tua jornada de vendas no início. Quais foram as táticas e as estratégias que tu utilizou? Eu acho que eu deixei esse bloco sempre pro final, para fazer o pessoal assistir o final. Quais foram as tuas táticas, quais foram as tuas estratégias? Né? Eu vejo que você é da área comercial estratégica do negócio, né, hoje, né? Tem esse perfil dentro do seu projeto. E essa estratégia, ela precisou ser refinada, melhorada, ou o que você usava lá atrás ainda funciona hoje? Muito bem ainda, né? Perfeito. Digamos assim, ou não, ou o que funcionava lá atrás não funciona hoje. Conta pra gente aí, que eu acho que o nosso público, talvez, depois desse insight aí, crie coragem de abrir o CNPJ. Porque tem gente que só abre CNPJ. Exato. A gente tem 22 milhões de CNPJs hoje no Brasil, mas se a gente contar direitinho mesmo, só tem 100 mil empresários, né? Porque os outros... CNPJ tudinho, só brincam de CNPJ, né? Não sabe fazer a gestão da empresa como tem que ser feita. Por isso que quebra, 83% das empresas que abrem. Mas conta aí pra gente. Eu acho que é um pouquinho de tudo que você falou, sabe? No começo, não vou mentir pra ti, a gente não tinha estratégia de vendas, não. Eu acho que a gente acabou crescendo junto com a empresa nos meios que a gente participa. Então, assim, sendo bem claro, eu sempre tive no meio de pessoas que gostavam de negócios, então facilitou muito, porque eu fui crescendo e demonstrando o que tinha e fui absorvendo esses contatos. Eu brinco assim que eu e Yuri é muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo. Então, a gente hoje pratica esportes que facilitam essa prospecção de um cliente de forma indireta, a gente está em ambientes que facilitam também.
e entende que qualquer momento é o momento de fechar negócio. Óbvio que a gente não fica refém disso, não é aquele cara que quer falar de trabalho o tempo todo. Mas assim, o que sempre ajudou desde o começo foi ter uma imagem que vende. Então, onde a gente estava, eu tenho um escritório de contabilidade, eu não preciso vender contabilidade falando de contabilidade. Em mesas eu sempre participei de dúvidas de investimento, que ao responder no outro dia a pessoa dizia, tu também entende disso? Então aquilo já era uma prospecção. Então por muito tempo a gente seguiu assim, era muita prospecção de indicação indireta, entendeu? O meio já automaticamente começava a se indicar. Mas eu sei que nem todo mundo tem esse perfil e essa possibilidade. Então, quando a gente começou a ver que estava esfriando, a gente recorreu, observando outros escritórios também, a algumas estratégias que a gente não dominava até então. Então, a gente foi para tráfego pago, a gente já chegou a contratar uma pessoa de comercial para tentar fazer a parte de prospecção, mas, sendo bem sincero, acho que todo negócio tem o seu perfil, nunca nenhuma dessas alternativas foi maior do que a prospecção indireta, entendeu? Só que a gente começou a ver que, a gente fez até uma pesquisa no ano passado, a média de crescimento em percentual dos escritórios no Brasil variavam entre 5% e 8%. A gente cresceu mais ou menos de 24% no ano passado. Então a gente começou a ver que precisava de uma estratégia comercial antes de precisar de fato de uma estratégia comercial, entendeu? Então a gente trouxe um pessoal de marketing um pouco mais especializado nisso, voltou com essa parte da estratégia de tráfego. Hoje a gente tem um setor, eu brinco que a gente tem uma prospecção mais ativa no endomarketing do que no marketing. A gente, com a base de clientes hoje, roda clientes novos todo mês, mais do que os que a gente vai procurar fora. Porque o cliente, você sabe muito bem, que vem por indicação é totalmente diferente do cliente que a gente pega por prospecção, sabe? Mas assim, com a estrutura que a gente tem hoje, um dos motivos da gente mudar para uma estrutura maior foi de, enfim, trazer um comercial interno, tá? Então, depois de 6 anos, de uma forma típica, acho que é a primeira vez que a gente vai ter um comercial interno, mas é porque agora a gente entendeu e tem uma estrutura mais sólida para isso. Vai ser uma pessoa que eu imagino que você tem aqui, é como se fosse Carlos falando para o cliente, entendeu? É como se o cara tivesse ter um briefing de Carlos falando com o comercial dele. Para não, Carlos não vender uma imagem, o cara vir por conta de Carlos e aí, poxa, é diferente do que eu imaginava. Não, desde o começo, desde o onboard, ele tem que ter essa mesma percepção. Então acho que a gente está indo nessa linha agora, sabe? Eu costumo dizer que a prospecção indireta, ela ajuda muitos contadores, muitas empresas de contabilidade, né? E tem muita gente que não sabe usar a prospecção indireta de forma assertiva, né? Por exemplo, você está atendendo um cliente, no momento que você fecha o contrato ali, é selado um elo de confiança. Naquele momento é o momento de você pedir a indicação para ele. Existem 3 grandes momentos. No momento que você fecha o contrato, você foi fechar com a gente, agora você não tem um outro cliente do mesmo porte, perfil que o seu, um outro concorrente que você conhece, um amigo, um parceiro que consiga indicar pra gente. Então isso aqui é uma prospecção indireta, porque você está gerando um elo de confiança. No segundo momento é quando ele vê o andamento do seu trabalho, que ele fica encantado no meio da jornada, porque você é rápido, bacana, você tem comunicação, né? Você está tirando as dúvidas dele e está chegando ali. E antes da entrega, é selado esse segundo momento, onde você vai pedir a indicação para ele. Se você não pediu no primeiro momento, você tem que pedir aqui nesse segundo momento uma indicação para ele. E tem um terceiro momento que é quando você entrega. Quando você entrega, o objetivo de qualquer entrega, eu imagino que seja para todo mundo encantar o cliente, né? Todo mundo quer encantar o cliente, entregando antes, com comunicação, com velocidade, surpreendendo, entregando além do combinado. Então você encantou o cliente. Naquele momento você tem que também pedir uma indicação. Então, o processo de vendas indireto, ele é muito fantástico. E tem muita gente que não sabe usar isso a seu favor. Tem muita gente que não conhece, desconhece as técnicas que precisam usar no momento certo. E perde a oportunidade. E aí o cliente entra na casa, ele vai fazendo os atendimentos, e ele não pede aquela indicação e espera que o cliente tome a iniciativa, a coragem e a atitude de fazer a indicação para ele. Isso enquanto o cliente está sendo alvejado por outros escritórios também, né? Outros escritórios de contabilidade estão mostrando seu trabalho através do marketing, através de um evento, através de uma comunicação, através de um curso que ele vai fazer, enquanto outro contador que está fazendo o mesmo curso que ele. Exato. Né? Isso que você está falando é tão importante que a gente brinca lá dizendo, é muito mais fácil um cara te contratar porque você pediu essa indicação e um amigo te indicou, do que tu pegar um contador, colocar um outdoor dele na Avenida Boa Viagem e esperar que alguém vai olhar, nossa, eu preciso de um contador e vou ligar para ele. Isso é porque muito poderoso. Contabilidade tem uma linha da aprovação, entendeu? Então direto é muito poderoso. É a mesma coisa de quando você vai contratar um advogado, quando você quer contratar um psicólogo, é muito difícil de você pegar uma opção avulsa. Porque você está pegando a confiança dele ali. Tem que ter essa pré-aprovação. Se ele fechou com você ali, acabou, se ele confia em você. Aquele é o momento, aquele é o êxtase do momento.
Se você está no meio do caminho, ele está lhe elogiando, está gostando do seu trabalho, ali é outro momento. Exato. E depois que você entrega o trabalho, é outro momento. O que, que ele quer? A entrega do trabalho. Ele quer a necessidade dele atendida. Então é outro momento brilhante. E até complemento, quanto mais você conseguir replicar isso para os sales, melhor. Porque vai ter um fechamento que você vai participar, vai ter um fechamento de cliente que você não vai participar. E às vezes vai ter um cara que ele é meio resistente ao comercial, vai parecer que é aquele papo de vendedor. E às vezes um cara teu do operacional pode ser um vendedor. Nossa, você fala um negócio que é muito Entendeu? top. Hoje, a nossa empresa faz um evento de cultura por semana. Né? Todas as sextas-feiras a gente escolhe um evento. Ou tem cinema, ou tem ginástica, ou tem um evento só falando de missão, visão, valores, propósito, objetivo e crença, ou tem o rap da gente, que é o sagrado rap, que a gente tem que escolher uma vez no mês fazer um rap. O rap é churrasco, todo mundo se divertindo para fazer aquela conexão, aquela sinergia. E dentro desses eventos, a gente sempre prega que time é vendedor. Todo mundo é vendedor aqui dentro. Todo mundo ganha comissão. E a gente tem um time hoje que quem não vende é espinha no corpo. Ou seja, é expelido. Espinha é um objeto estranho na sua pele. E com o tempo, a sua pele seu corpo vai combatendo para matar aquilo ali. Porque aquilo ali não é para estar ali. Não padroniza, né? Com os demais, né? Um sinal não. Um sinal, ele se adequa ao corpo e o corpo aceita o sinal. Perfeito, né? Gostei. Então a gente passa o sinal de que se você não vender nada na nossa jornada, que é de 2 anos, como eu te falei, né? Quando eu falei 2 anos, a gente foi fazer uma tour aqui, né, com o Hugo, e eu falei, só trabalha 2 anos. Aí eu, opa, como que é isso aí? Explica aí. Aqui só trabalha 2 anos. E nesses 2 anos, a gente avalia todos os setores pela venda. Toda e qualquer função, com exceção do setor de limpeza. E o setor do caseiro, né, que é a administração da casa, porque eles não têm contato externo para trazer para o interno. Mas da recepcionista já vem. Só o mês passado a recepcionista botou 2 clientes. A recepcionista. Só pra você ter uma ideia. Mas é por aí. Então, você tem a recepcionista até a ponta da entrega lá, que é o nosso gerente, vendendo. Né? Acima são os sócios, né? Então, os sócios já vendem por si só, né? Mas todo mundo tem que vender aqui dentro. Você falou um negócio fantástico. A multiplicação da crença do negócio. Porque não adianta você fazer reunião, não adianta você dizer pro cara que ele tem que vender, não adianta você dizer que ele tem que entregar, ele só vai não adianta fazer você dar um isso. carão nele, só adianta se ele mudar a crença dele, a visão de mundo isso. dele. Exato. Se ele não mudar a visão de mundo dele, a crença dele, se você não estiver trabalhando nisso, ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui todos os dias e ele não vai mudar. Isso, o senso de pertencer, entendeu? Você estava dizendo que você fez um tour aqui e algumas pessoas você até repetiu, essa daqui tem 5 funções, isso, aquilo outro. Parece uma brincadeira, mas a pessoa não sai todo dia de casa para ser só mais um. Então ela entende o valor que ela tem na empresa e quando ela entende, ela sabe que está pegando um cliente para ela também. Não é para uma empresa que ela vai de segunda a sexta, entendeu? Então esse senso, tanto que essa questão do RH, como eu falei no começo, a gente pega muito no pé lá para trazer esse entorno de unidade. Então não tem essa que só o gerente pode falar ou só o coordenador pode falar. Às vezes o estagiário tem uma sacada que nem eu tive. Nossa, eu vou botar esse bloco para nossa equipe assistir. Aqui a gente não trabalha pelo CLT, a gente trabalha para ser sócio. Então, as pessoas aqui elas não brigam para continuar no CLT, elas brigam por uma oportunidade para ser sócio. Então, quando você está numa empresa para ficar CLT a vida toda, estabilidade é uma coisa. Quando você está num ambiente que o pessoal está brigando para ser sócio, aí a pegada é outra. É aquele velho soma ou some, né? Então, e acho que assim, novamente dizendo, o combinado não sai caro. Se a pessoa já entra e assim, tu diminui tua energia em ajuste. Porque tu sabe que só tá entrando quem realmente quer aquilo, entendeu? Quando a empresa e ela já sabe que vai entrar e sabe que vai sair. Se ela não der o ou sair bem para um patamar maior, ou valeu aí, você não faz tão parte do nosso negócio, entendeu? Então eu acho que assim, a gente tende a ver muito podcast, por exemplo, de empresas grandes falando isso, e a gente nossa, que bacana e tal. É simples a gente trazer para cá, é a gente tirar muitos muros de conversa e deixar mais claro o que a gente quer. Eu acho que muita empresa que a gente hoje faz essa parte de BPO, processos e RH, peca ao colocar o que eu quero na frente e não explicar para os demais se é o que eles querem também. E aí você todo dia tá ali brigando, poxa, mas esse setor não faz isso, mas tu entendeu se é o que eles querem, ou melhor, tu mostrou que é o que a empresa quer, entendeu? Acho que quando você deixa isso em águas limpas... Hugo, gratidão por tu estar aqui com a gente, que conversa massa. Foi massa. Queria que você olhasse para a câmera, né? A gente faz um ritual no final, pode aí contabilizar. Mas antes, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o público que está assistindo, para quem não empreende ainda,
que tem sonho de empreender, de vir para o mercado contábil, porque a gente sabe que tem gente que acha que concorrente é inimigo. Eu não vejo concorrente como inimigo, eu vejo concorrente como pessoas que correm junto no mesmo objetivo, no mesmo propósito, que é crescer, quer agregar, Perfeito. quer ajudar, quer construir ali sonho. Então eu vejo o meu concorrente muito mais como um fator que me ajuda a desenvolver, crescer, a pegar insights para melhorar o meu negócio do que como um inimigo, uma pessoa que tá ali para pegar os meus clientes ou fazer alguma barreira para que eu não possa crescer. Perfeito. Eu não vejo assim. Eu imagino que a nossa maturidade é bem parecida em relação a esse processo, mas assim, passa uma mensagem para quem quer empreender, né, quer começar. A gente sabe que tem melhoria, mudança e transformação. Melhoria não serve para nada, mudança o cara sai, empreende, dá errado, ele volta para o CLT, mas transformação não. Transformação é você passar para o outro lado da ponte, estourar a ponte no meio e não ter como voltar nunca mais. Exatamente. Porque se o cara me pagasse hoje 100 mil reais para eu deixar todas as minhas empresas, todos os meus negócios, eu não aceitaria. Totalmente. Porque o que eu faço hoje é por propósito. Mais por propósito que por dinheiro. Chega um momento que a gente entende que o dinheiro já veio, a gente sabe como fazer e ele já não é tão interessante como o propósito. Não tem mais graça. Né? Passa essa mensagem aí para inspirar. Perfeito. Eu acho assim que a gente aqui falou de processos, falou de fases do negócio, falou de estrutura e falou de vários erros. Então assim, a gente só tem uma vida e todo e qualquer processo que a gente hoje tem de uma forma mais redonda foi porque a gente errou lá atrás. Então empreender é isso. Eu acho que a gente tem que avaliar primeiro, depois criar um padrão, ter uma estratégia e principalmente meta. Depois que você tiver isso, vá até o final. Sei que é o clichê que todo mundo fala e tem a perseverança, tem a fé. Faz parte sim, mas eu acho que estratégia e meta lhe blinda de muita coisa errada que pode acontecer. Então, saiba trabalhar com pessoas, saiba que sua imagem vale muito, vale mais até do que o que você fala, entendeu? Saiba testar alguns negócios, então, independente da ideia que você tiver, filtre alguns modelos de negócio, visite, pesquise mais para saber como é que isso percorre dentro do negócio e acredite, porque assim, não é tão difícil quanto pregam, mas também não é tão fácil quanto vendem, mas que dá para acontecer, acontece. Pode! Contabilizar.